Boa tarde, queria aqui compartilhar um testemunho. Eu tava vendo um vídeo contando um testemunho e eu lembrei desse. Eu falei, meu Jesus, é verdade. Eu, um tempo, né, morei numa casa que a pia de lavar louça ficava do lado de fora da casa, porque a casa era pequena, então não cabia a pia lá dentro, ia ficar menor, né? Então quem fez, colocou a pia justamente fora, do lado, no quintal, né? Na parte do quintal, encostado da parede. Só que a casa não tinha nem acho que meio metro de telha pro lado de fora, né? Ou seja, não tinha sombra nenhuma quando era o horário mesmo da, que era para dar sol, né? No caso, só tinha de manhã cedo para lavar a louça até no máximo umas 8h30, 9 horas. E no finalzinho da tarde, já depois das 5, que eu poderia lavar a louça sem sol. E aí, um dia, né, eu acredito que eu não lembro, mas eu acho que eu saí de casa, precisei sair, e aí voltei já à tarde. E nesse dia tava a pia cheia de louça, porque lá onde eu morava faltava água, né? Eles só abasteciam a água um dia sim, um dia não. E justamente nesse dia, tinha dado problema lá e tinha ficado sem água. Ou seja, a minha pia tava cheia de louça. E aí eu cheguei em casa, a pia cheia de louça e tinha água. Aí eu, meu Deus, Jesus, eu vou ter que lavar a louça, porque eu tinha que fazer comida. Aí, e o solzão quente, já depois das 10 horas. E eu olhei assim pro céu, né? E eu falei, Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cobria o teu povo, né? Quando eu estava no deserto. Cobria com uma coluna de nuvem, né? De dia. E com uma coluna de fogo à noite. E a tua palavra diz também que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é o Deus que tudo pode, né? Não tô reclamando, eu falei bem assim, foi uma conversa, não foi nem uma oração. Eu lá lavando louça e conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tô reclamando do sol, porque eu sei que foi o Senhor que criou. Mas ele tá me queimando. Eu falei assim, ele tá me queimando, Jesus, tá tão quente e tá ardendo a minha pele. E eu falei assim, eu sei que o Senhor pode colocar uma nuvem, só pode, né, parar o sol ali, não sei, fazer alguma coisa, meu Pai. Assim como diz a tua palavra. E disse amém, né? E continuei lavando louça. Quando eu vi, eu senti que não tava mais queimando, eu olhei pro céu, eu vi assim, sabe quando faz assim na coisa que vê a sombra? E eu olhei pro céu e eu falei, meu Deus, quando eu olhei, uma nuvem pequena, não era uma nuvem grande. Só que aquela nuvem, ela tava bloqueando o sol exatamente em cima de mim. E quando eu olhei, no quintal tava dando sol, só que naquele ponto em que eu estava, tava a sombra, né? Aquela nuvem que era pequena tava bloqueando o sol bem em cima de mim. E eu olhei e falei, Jesus, glória a Deus, Senhor, Tu és fiel, meu Pai. E eu comecei a rir e a glorificar o Senhor. Eu falei, Jesus, se eu contar, ninguém vai acreditar. Mas o Senhor, Ele cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Então, eu não sei o que você está passando agora no momento, né? Mas eu quero te falar que a palavra de Deus diz que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Ele, né? Ele cobre o sol com uma nuvem, né? Ele faz cessar a chuva, o vento, a tempestade, né? Ele que dá a vida, ele que tira a vida, ele que coloca a alegria no nosso coração, ele vai tirando a tristeza, vai tirando a dor, né? E ele faz tudo, né? Quando a gente pede, quando a gente clama a ele. Porque eu poderia muito bem estar ali, né, com o sol me queimando a minha pele e estar murmurando, né? E estar questionando ao Senhor e estar falando, ah, Jesus, por que o Senhor me colocou aqui nessa casa, tá desse jeito, né? Tá muito ruim.
né? Ou, né, clamar ao Senhor e falar: Jesus, isso aqui tá doendo, né? Tá me incomodando. Eu sei que o Senhor pode mudar isso aqui e fazer alguma coisa para me dar um alívio. E assim Ele fez, né? Então a gente sempre tem duas opções, né? Ou questionar, ou murmurar, ou perguntar o porquê. Por que que eu tô vivendo isso, né? Mas eu creio que aquele tempo que eu estava vivendo ali naquela casa, que foi um tempo difícil, mas foi um tempo que eu vivi muitos milagres do Senhor, da parte de Deus. Eu vi o agir do Senhor na minha vida, né? Eu vi Deus agindo instantaneamente, ouvindo a minha oração instantaneamente. Glórias ao Senhor por isso.